Muito bom dia, amados irmãos. Deus nos abençoe a todos nesta manhã. Nesta manhã, pois, vamos seguir a continuar a saudação da noite. Quem sabe, pois, já falamos bastante à noite. Porém, nesta manhã, vamos ver um pouquinho mais a respeito do quadro com relação ao que o Senhor tem para a noiva nesta hora. Ver o que tem para estes momentos e ver o que o Senhor há de ter um pouquinho mais adiante, para que vejamos então um pouquinho a ordem do plano de Deus. O profeta, nesta mensagem, o Rápido, disse que estamos numa nova dispensação, que estamos onde há que dobrar uma esquina, e também nos disse que se uma esquina é feita e não for conforme o plano, tem que ser derrubada. E não queremos fazer nada fora do plano de Deus, porque tem que ser derrubado qualquer coisa que se faça e não esteja conforme o plano da palavra para a hora. Ou seja, que você, nas construções, os que trabalharam ou trabalham em construções, pois sabem que um albanil, além de ser albanil, se é uma construção importante, tem um mestre de obra e há um engenheiro e também um construtor. E eles são os que sabem o que estão fazendo, porque eles são os que têm o plano. E qualquer albanil que se põe a trabalhar e se põe a pôr blocos de sua maneira e o colocam mal, e não estiver conforme o plano, podem dizer: isso que fizeste, lança ao solo e começa de novo conforme como foi dito que faça as coisas. Ou seja, que nós, como ministros, estamos edificando. Porque os que edificam a congregação, o instrumento de Deus é o pastor. Por isso disse também, falando dos edificadores, do tempo do Senhor lá, disse que a pedra que os edificadores rejeitaram foi feita cabeça de ângulo. Os edificadores, pois, eram os ministros. Então, nós estamos nessa posição de edificadores. E Paulo dizia: o que edifica, veja como edifica. E o que sobreedifica, também veja como sobreedifica. Porque vai ser provada a obra de cada um. E o fogo fará a prova. E se for achada essa obra, uma má obra, mal feita, vai ser queimada, para que o indivíduo seja salvo. Ou seja, que a salvação não é afetada. Porém, sim, o trabalho que você faz, o fez em vão. E nós não queremos trabalhar em vão. E se fazemos algo na obra de Deus, do Senhor, queremos fazer que seja de bênção para toda a noiva, e não que vá afetar a noiva em alguma coisa ou em algum lugar. Ou seja, que quando coloquemos um bloco ou um tijolo ou o que seja, estar seguro de que vá nesse lugar e colocá-lo tudo o que vai. Não pôr solto, tampouco que vá cair ou alguma pessoa vai tropeçar, porque alguns tijolos soltos em alguma construção grande, e os que ficam soltos é o fundamento, e qualquer que o toca, e esses que estão soltos, pois podem cair toda a parede. Tudo o que você trabalhou pode ir ao piso, ao solo. É igual quando você faz uma construção sobre colunas e vem e tira cimento sobre esta coluna e faz tudo isso, e as colunas estão mal feitas e se rompe e perdeu todo o trabalho que havia feito em cima dela. Por isso temos que ter muito cuidado nas coisas que fazemos na obra do Senhor e estar seguro de que estamos fazendo, que seja conforme o plano, porque há um plano para nós deixarmos guiar por Ele.
Portanto, sabendo que isto é assim, pois uma das coisas mais importantes é checar nosso trabalho, cada um individualmente, e quando estamos muitos trabalhando na mesma obra, então podemos ajudar uns aos outros. E nosso trabalho ter que ser checado. Portanto, sendo assim, se você põe, ou alguém põe um ladrilho, um tijolo mal e descobrimos que está mal posto, mal colocado, e o descobrimos pela palavra, então não devemos seguir pondo mal os tijolos, se aguentamos opor esse como vai. E depois seguir o trabalho, porque não queremos que o nosso trabalho seja lançado a perder. Problemas sempre tem tido e os vão haver. E o diabo, se pudesse, ele tratará de enganar-nos, e se pudesse, nos enganaríamos. E quem sabe as coisas simples, onde quem sabe nós pensamos, bom, isso não tem importância, quando devemos saber, isso que não tinha importância aparentemente, isso mesmo é o que nos lança a perder todo o trabalho que nós hajamos feito a favor de nossos irmãos e em favor de toda a noiva. Temos que saber que qualquer coisa que nós façamos pode afetar a toda a noiva, na América Latina completa e até mesmo no mundo inteiro. E que qualquer coisa boa que façamos pode ser de bênção para toda a noiva e no mundo inteiro. Porém, qualquer colocada de patas que demos nós, como dizemos nós lá, ou seja, qualquer escândalo, algo que formemos, isso corre por todo lugar e afeta a noiva do Senhor, a obra do Senhor completa. E tudo isso cai nos lábios de pessoas que, quem sabe, nos olham para buscar-nos as faltas e não as coisas boas. Por isso temos que ter muito cuidado nessa hora em que estamos vivendo e ver então nossa posição correta como ministros. E, por exemplo, se eu vivesse nos dias de São Pedro e São Paulo e eu tratasse de fazer uma coisa e é estar em bom contato, em bom companheirismo com eles, e cada vez que eu fosse fazer algo, bom, estaria com eles praticando sobre essas coisas, porque eles tinham uma revelação clara e completa a respeito da palavra de Deus e do que tinha que ser estabelecido e do que o que tinha que ser estabelecido nesse tempo. Ainda que eles não estavam tomando ou usando de autoridade sobre nenhum pastor, mesmo Paulo não estava com coisas que vocês têm que obedecer-me a mim. Não, Paulo trazia a revelação. Havia ministros como Paulo que sabiam o que havia de Deus nele, porém não em outros, pois havia certas classes de espíritos que olhava Paulo como um louco. Por isso que Paulo em alguns lugares disse: escutai um pouco minhas loucuras, escutem um pouquinho, ainda que vocês pensam que estou louco, porém de todos modos, escutem-me por um pouquinho. Sabemos que o profeta disse que estamos desejando. Faz tempo, em algumas mensagens, ele disse que desejávamos que o tempo apostólico voltasse. E se ele disse que ia voltar esses tempos apostólicos, pois então há uma grande bênção para todos nós. E é que então Deus vai levantar também pessoas, como naqueles tempos, e vai lhes dar uma revelação completa de todo o plano. E eu estarei pendente quando o Senhor levanta certa classe de pessoas aos quais lhes vai revelar todo o plano, para então, eu que sou um pastor lá local, pois
quanto ao que se refere à congregação minha, pois dirigi-la na forma que o Senhor esteja dando todas as coisas. E se Ele não me has dado tudo a mim, pois eu estou pendente com aquilo que se esteja dando para aqueles que eu ensine, e a revelação que eu receba pessoalmente enquadre com toda a palavra. Não vai ser que eu, que sou um pastorzinho ali em Ponce, vai estar pregando uma coisa e que a revelação que Deus esteja dando a estes irmãos, que Deus estará usando nesse tempo apostólico, vai estar o que eu esteja dando contra o que Deus esteja dando a eles. Então, dois não pode. Um ensinar uma coisa e o outro outra coisa. Os dois não podem estar corretos. Então, pois, um tem que saber até onde o Senhor dá a alguém. E o resto que lhe falta, então você deve saber e reconhecer onde o Senhor está dando. A quem o Senhor está dando? Porque o Senhor me dê até certo lugar, pois já não vou crer que já recebi o resto que me falta, ou que eu vou conseguir. Você não é o que consegue essas coisas, é por a graça de Deus, e o que Deus dá a você, isso é o que deu. E se você quer mais e o Senhor não dá a você, você então tem que vir a quem o está dando e checar com a palavra. Então, pois, eu mesmo, quando o Senhor dá algo e não me dá algo a mim, bom, eu fico parado com o que o Senhor está dando. E quando dá algo ao irmão, vejo que é conforme a palavra, e o que ele não deu a mim, pois eu reconheço, porque é palavra. Então, aqui ninguém é superior a ninguém. E aqui ninguém vai chegar a nenhum lugar. É o Senhor o que tem um plano. E Ele vai levar a cada qual conforme ao plano dEle. E Ele não vai permitir que nenhum se engrandeça sobre o outro. Aqui ninguém caminha por sua conta, senão caminha conforme ao plano de Deus. E é o Senhor que vai levando a cada um, para que assim todos estejamos em harmonia. Se o Senhor vê que alguém pode por um pouco de revelação que Deus lhe dê, pode levantar-se para tratar de governar e buscar liderança no meio dos demais ministros, e o Senhor vê que se lhe dá muito a esse, pois vai tratar de fazer isso, o Senhor vem e dá menos para mantê-lo aguardadinho, aguentando ali, porque é um perigo no meio da obra, e em vez de fazer bem, faz mal. Então, quando nós nos colocamos numa posição liberal, de que nosso propósito é ajudar-nos uns aos outros, e não fazer nada nem por vanglória, nem por querer aparecer como que somos alguma coisa, então estamos em uma posição que Deus nos pode dar, e em simplicidade, alguém receber e ser de bênção para os demais. Então, você nunca tão pouco deve tratar de impor o que Deus lhe tem dado. Você não pode tratar de impor aos demais, senão, bom, isto é o que o Senhor me tem dado. Você cheque, e se você o cheque e vê que é Deus, pois está livre para recebê-lo. Se não crê que é de Deus, pois esse assunto de vocês pode rejeitar, cada um é livre. Então também temos que saber que nossa responsabilidade é uma responsabilidade local com nossa congregação. Que se eu prego algo e você prega algo à sua congregação, pois recorde que o que Deus dá para a sua congregação é para a sua congregação. E você não pode tratar de levá-lo e de impor em nenhum outro lugar. E que você não pode interferir tão pouco com os irmãos de outra congregação em nenhum momento. Porque Deus já deu-lhe uma congregação, aí a tem. Traga a palavra a essa congregação. Outro irmão que seja de outra congregação, bom, já o Senhor colocou um pastor e esse é o responsável por esse irmão e por essa congregação. Ou seja, também sabe que somos pastores para pastorear as ovelhas que Deus colocou em nossas mãos para pastorear. Ou seja, que não temos nada a ver.
com as ovelhas que Deus colocou nas mãos de outro pastor para pastorear. Se podemos ajudar na forma correta, porém tratar de trazer-lhes certos ensinamentos, a qual, pois, o pastor dessa congregação ainda não a tem. Se você quer e crê que o que você tem é de Deus, a quem deveria de passar isso é ao pastor desta congregação e praticar com ele. Veja o que Deus me deu por aqui, por ali. Veja isto, cheque isto aqui, como tu tens ouvido do profeta, e vê se isto é a palavra de Deus. Ou seja, que é trato nosso, principalmente tem que ser entre pastores, pastores com pastores, porque pastores com pastores nós podemos entender. Porém, em nenhum momento, por exemplo, nós lá mesmo em Porto Rico mantemos essa consideração e esse companheirismo quanto aos irmãos das congregações. Nunca intervimos com eles. E quando algum irmão nos vem com algo bom, pergunta ao seu pastor. Fale com o seu pastor sobre isso, porque ele é o que está chamado para nessa parte ajudar a você. Ele é seu pastor. Ou seja, que sempre os irmãos tenham a confiança que tem que ter em seu pastor. Quando vemos que os irmãos, pois, tratam de averiguar as coisas, ou de resolver certos problemas, ou de buscar conselhos, através de outro que não é o pastor deles, pois já isso não é muito bom. A pessoa que tem que recorrer, pois é a que o Senhor lhe colocou. E se ele não pode, ele é o que tem que encarregar de averiguar com outros ministros com relação ao que seja. Ou seja, que uns aos outros nós podemos ajudar nessa parte também, para que quando vemos que coisas assim, algum irmão tem, então, assinalá-lo. Qual é o instrumento que Deus tem para ajudar-lhe a este irmão? É seu pastor. Assim que fale com seu pastor claramente sobre isso, e ele terá a solução conforme a palavra de Deus. Ele a terá porque ele tem a palavra do Senhor e para isso foi ordenado. Então vemos que o profeta nos alerta também quanto ao que nos cuidemos de todo o espírito de erro. Isso foi o que disse o profeta quando fala dos ministros, que nos reunamos essas coisas para falar das coisas profundas. Ou seja, que nós temos que cuidar no que Deus colocou em nós, porque você pode estropiar o plano predestinado que Deus tem para você, porque algumas vezes nos recostamos no que tudo está predestinado e tudo está predestinado. E sim, o plano de Deus para você está predestinado, porém, de que lado estará você? Do plano predestinado de Deus para você, ou você estará dando lugar ao diabo para destruir o plano que Deus tem com você? Porque recordemos que o plano que Deus tem conosco, você, dependendo da sua posição, você o pode afetar, aceitar. Então, em vez de caminhar no plano perfeito de Deus, pode pôr-se a caminhar na permissiva vontade do Senhor. Ou seja, que há duas vontades, a perfeita e a permissiva. E estamos chamados a caminhar na perfeita vontade do Senhor. Na permissiva podemos fazer muitas coisas que na perfeita teríamos que aguardarmos. Então, sabendo que há um plano predestinado de Deus para cada um individualmente, temos então que nos cuidar, porque o diabo gostaria que nós andemos na permissiva e não na perfeita. Na permissiva sempre vamos ter problemas, e os problemas que vamos ter, os vamos ter, e não vai ser de nenhum benefício para nós. Encontramos através da história bíblica que, veja, Davi teve muitos problemas.
fez muitas coisas más, porém ele pagou por essas coisas más que fez. Em uma ocasião até perdeu a alegria da salvação, porém a salvação não a perdeu. Nós sabemos que se caminhamos na permissiva ou fora da vontade do Senhor, a salvação não a vamos perder, porém vamos chegar até o momento de que podemos perder a alegria da salvação e podemos ter muito juízo, porque você vai pagar por todo o que você faça mal. Ninguém vai pagar por ele. Por isso é que temos que cuidarmos dessa parte e saber que se somos instrumento, há uma congregação que depende da posição em que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor. E temos que saber que somos servos. E ao ser servos, então devemos de pensar o melhor. E no melhor benefício que Deus possa dar à congregação através de nós. Ou seja, o melhor que Deus possa fazer através de nós para o bem de toda a noiva. Sempre temos que olhar as coisas desse ponto de vista, de ser de maior bênção para o povo do Senhor. E de nada fazê-lo, nem por vanglória, nem por orgulho, nem por tratar de defender alguma posição que alguém não creia que Deus colocou em alguém, ou que alguém pense que os demais, pois, se atrasam algo, ou alguém queira adiantar-se mais que os demais, pois se alguém atua com cuidado, então em vez de alguém mostrar que alguém está adiantado, o melhor que pode fazer é ver como pode ajudar os demais para que os demais se adiantem também, em uma forma cheia de amor. E que não haja nem contenda, nem nada, tratando alguém de impor, ou você de impor um ponto de vista de alguém, e tratando de impor a revelação que você tem, porque quando trata de impor o que alguém recebeu, já você está tratando de manufaturar coisas e está tratando de atuar em uma forma intelectual. Porém, se confiamos no Senhor e cremos que o que o Senhor nos dá é do Senhor, Ele vai vindicar isso. Então, a forma melhor que podemos usar para que seja de benefício para todos, uma forma amorosa, bom, aqui o Senhor me tem dado isto, e isto, outro, aquilo outro, cheque-nos sobre isto, ou seja, a melhor posição sobre isto, a melhor posição você pôr como que você não é nada, e trazer a palavra sempre. E se é a palavra, Deus vai testificar e vai comprovar que essa é a sua palavra. Veja, o mesmo irmão Branham, o exemplo temos aí. O irmão Branham vinha e pregava e estabelecia isso, estabelecia o outro, e depois que terminava, ele sabendo que tem assim, disse o Senhor, e ele sabendo que o que Deus lhe dava é para trazê-lo. Isso era para toda a noiva. Ele o sabia. E ele sabia que ele era o mensageiro para toda a noiva. Entretanto, ele vinha, então se colocava em uma posição bem baixinha e dizia: bom, isto é para mim e para meus irmãos. Isto é assim, aqui nesta congregação, porém, você, o pastor de sua congregação, você faça como o Senhor lhe guie. E se você não quer receber isto, põe isto em sua congregação. Isto é assunto já seu lá, porém, aqui em minha congregação, onde eu sou pastor. Porém, nós sabemos que ele é o pastor, cada mensageiro é o pastor de toda a noiva dessa era. E veja, ele sendo o mensageiro nosso, nos fala a nós, os pastores, nos disse: bom, isto é o que o Senhor me deu a mim, para aqui, para meus irmãos. Você examine-o lá e se você crê que deve pôr isto lá, pois amém. Se você crê que isto não deve ter lá em sua congregação, lá você, o que o Senhor lhe guia, você, isto é o que ele me guia a mim para fazer, vê? Porém, nós sabemos que ele o que tem é assim disse o Senhor, e que o que temos que fazer é que ao ver que é palavra de Deus, então reconhecê-lo, e nós então atuar como devemos atuar sabiamente.
vendo que ele não quer colocar em uma posição como um diretor, ainda que Deus através dele é que está dirigindo toda a noiva. Porém, ele, como nosso irmão, ele se coloca em uma posição que qualquer ouve e disse, não, porém, isto não é. Isso não, ele disse que se eu quiser ou não quiser, porém, se você sabe que é a palavra de Deus, sabe que é para toda a noiva. Então, temos como pastor atuar da mesma maneira, sinceramente, não tratando de sobressair uns sobre os outros, porque se fizermos isso, já se sobressaímos nós, o Senhor não pode sobressair. Se sobressairmos nós, o Senhor vai se ocultar. Porém, se deixarmos que Ele se sobressaia, Ele é a palavra, então todos somos iguais e nos vemos iguais e ninguém sabe quem é quem no sentido de dizer, esse é Dom Fulano de tal. Aqui não há ninguém. Todos somos iguais e o que está sendo levantado não é um homem, senão a palavra, que é o que realmente tem importância para nós. Não importa através de quem venha essa palavra. Nós lá em Porto Rico temos tido nossa luta como nós mesmos, conosco mesmo. Porque se encontra aí onde o profeta fala perfeita força em perfeita debilidade. Ele disse que o que necessitamos primeiro que é uma matança, uma morte. Então o que primeiro temos que fazer é morrer a nós mesmos, não somos nada. Então se morrermos nós, então é Cristo o que estará manifesto e estará operando. E ao ser Ele, pois é Ele. Se é Ele a palavra, então ninguém pode pôr a palavra. Porque então nós deixamos as coisas nas mãos do Senhor. Aí está a palavra. Essa é a palavra, cheque-a. Se a palavra tem que sair brilhando através de todas as provas que Ele façam, provas pela palavra.